Olá, paz! Estamos de volta com o nosso devocional. Hoje é o último devocional dessa série, o Mensageiro do Apocalipse, e eu gostaria de então chegar no nosso finalmente. Por que Mensageiro do Apocalipse? Vamos então para o texto? Apocalipse 2:1, depois verso 8, 12, 18, 3, 1, 7 e 14, vai trazer algumas informações sobre esse mensageiro. Diz assim o texto bíblico, em 2:1: aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. No 2:8 diz, aquele que é o primeiro e último que morreu e tornou a viver. Diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No 2:18 vai falar, o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. No capítulo 3, verso 1, ele diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No 3:7 ele ainda vai dizer, aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. E no 3:14 finalmente nós vemos o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Muita coisa, certo? Passamos pelas 7 cartas aí novamente, como no devocional anterior, e agora vendo o que o mensageiro fala dele mesmo. E repara que ele usa expressões amplas, múltiplas, distintas, que às vezes nos são até estranhas. Um dia nós podemos estudar cada uma delas e entender no detalhe. Mas a mensagem mais importante aqui do mensageiro que ele quis dizer é, me conheça. Me conheça, saiba quem eu sou. Busque a minha presença e me conheça. Ele é aquele que carrega, que tem as 7 estrelas na mão direita. Ele é aquele que é o último e o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Ele é aquele que é. Simplesmente é. Como ele disse lá em João, antes de Abraão, eu sou. Jesus ele faz afirmações muito contundentes a respeito dele mesmo. É por isso que dizem, C.S. Lewis diz, na verdade, que você não pode considerá-lo um grande mestre da moral, ou um grande profeta, ou o contrário. Você tem que considerá-lo ou Deus, ou um louco varrido. É simples assim. Porque o que ele fala de si próprio é muito específico. Ele fala que ele é. Ele fala que ele é o soberano da criação de Deus. Ele não mede as palavras para falar sobre ele mesmo, porque ele sabe quem ele é. A questão é, nós sabemos quem ele é? Vou colocar de uma outra forma. Nós vivemos de acordo com o que sabemos que ele é? Lembra do segundo devocional, quando João tem um encontro, olha para trás e o vê, a reação dele, cai como morto? Nós falamos de temor, e então algumas pessoas acham que nós não temos que ter temor diante dele, ou temor é uma palavra do Antigo Testamento, enfim. Sabemos quem ele realmente é? Entendemos a sua grandeza? Entendemos a abrangência de Jesus no universo, no criado? Sabemos que ele é Deus? Vivemos de acordo com isso? A nossa condição de vida e de fé, ela se relaciona de acordo com a nossa condição de aquilo que pensamos? Daquilo que dizemos que acreditamos? Nós, como igreja, cada um de nós, precisamos sempre retornar ao conhecimento de Jesus, a entender quem ele é e buscar a sua presença, justamente por saber quem ele é. É um erro comum achar que estudar os livros, as teologias, as doutrinas vai nos dar esse pleno conhecimento de quem Jesus é. Tanto é que Paulo em Efésios fala na sua oração pedindo que nosso coração seja iluminado para que tenhamos um mínimo de conhecimento. E eu acho que esse é o ponto que nós precisamos atuar agora. O mensageiro do Apocalipse se apresentou, está aí com todos esses
todas essas características, todos esses adjetivos. E durante o resto do livro do Apocalipse, você vai ver que diversas vezes ele se coloca com adjetivos cada vez maiores, porque ele é. Agora, para nós realmente entendermos isso, só pela iluminação do Espírito Santo. Portanto, voltemos lá para o primeiro devocional. Se coloque em isolamento na presença dele. Busque sua presença. Quando você ouvir, você terá a reação necessária do nosso segundo devocional. E então ele vai trazer a reação dele para nós, falando que ele nos conhece, o seu cuidado conosco. E quem sabe o Espírito te leve até o ponto de você ter uma compreensão maior e mais ampla de quem é Jesus de verdade. E isso só com muita perseverança e buscando sempre, porque quando descobrirmos no profundo do nosso ser essa verdade, a nossa vida será totalmente outra, pois conheceremos aquele que é o totalmente outro. Espero que vocês fiquem na paz dele, que excede todo entendimento.